Bom, graça e paz, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele louvor e adoração para sempre. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro e aquele que anda no meio da sua igreja. Ele mesmo comprou, lavou, remiu e Ele sustenta. Essa igreja e os membros dessa igreja, Ele tirou das potestades das trevas e transportou para o reino do seu amor. A sua bandeira não é verde e amarela, sinto muito. A sua bandeira também não é vermelha, não é azul, não é listada, não. A sua bandeira é o amor. A sua bandeira é o amor. E esse amor custou-lhe a sua carne rasgada e os seus pés e mãos cravados na cruz, juntamente com a cédula que era contra nós. E por amor, Ele se entregou a si mesmo e cumpriu o beneplácito que Deus propusera em si mesmo, no amado. E nos tornou agradáveis a si mesmo no amado. Senhor, nós recebemos a Tua palavra. A Tua palavra, como disse João, Apocalipse 19, 13, diz que o ungido, o Cristo, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Nós recebemos a Tua palavra e dizemos: envia, Senhor, aos 4 cantos da terra, envia pelo Teu Espírito a Tua palavra, para fazer aquilo que te apraz, e com certeza ela não voltará vazia, como em todo esse tempo nunca voltou vazia. Antes ela faz aquilo que te apraz. Nós nos apresentamos nessa noite a Ti para receber a Tua palavra. Dirige-nos pelo Teu Espírito, a mim que estou ouvindo e falando. Dirige os meus amados que estão ouvindo. Dá-nos discernimento da Tua palavra, é o que nós te pedimos e entregamos esse momento nas Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo, o Teu amado. Glória a Deus. Que bom, você que está em casa, já recebeu o recado, né? Já chega de ficar em casa, né? Já foi dado o recado essa noite. Você que nos acompanha pelas redes sociais, Facebook, Instagram, pelo YouTube, já vai, aumenta os likes aí, por favor, né? O pessoal esquece de deixar o like aí, ó. Like é aquele, dá um dedinho assim, um sinalzinho. Por favor, né? Vocês que estão em casa aí. E venham para cá. Pastor, é a mesma coisa? Não é. Não é. Para quem gosta de futebol, e quem já foi no estádio, assistir o jogo pela televisão é uma coisa. Irmãos, para quem já foi no estádio, tá lá dentro, tem gente rindo, hein? Tá lá. É outra história. Não tem comparação. Não tem comparação. Pena que não dá mais para levar as famílias para o estádio, né, para ver um bom jogo de futebol. Quando tem talvez algum amistoso, alguma coisa, né? Ficou tão violento. Não vale a pena mais, não tem como mais. Mas quando se podia, era uma coisa memorável. O calor, aquela coisa. Então, a mesma coisa de assistir um jogo de futebol pela televisão é muito diferente de estar ao vivo, a mesma coisa é aqui. Você que está em casa nos assistindo, não consegue passar tudo por esse vídeo. Não dá para passar tudo. Por exemplo, a unção, talvez você até consiga sentir um pouco da unção, mas não é a mesma coisa de estar aqui presente. Então, conselho... Antes de aconselhá-los, quero parabenizá-los por domingo à noite, recebendo o convite e a chamada do nosso querido pastor Samuel, domingo à noite, a casa estava bem diferente.
Então façam isso outras vezes e sempre. Às quarta-feiras estamos aqui com vocês nos acompanhando, mas seria muito bom se caso, como já foi dito pelo Gilmar, se você não está doente, não está debilitado e está tudo bem, né, de você estar conosco, junto. Porque juntos, alguém sabe, juntos, ixi, esse forte aí faltou Nescau, faltou açúcar, faltou café, faltou tudo. Juntos, somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes. E um cordão de 3 dobras, dificilmente, nunca quebra. De 4 dobras, de 5, 6, 7, 8, 10, 30, 40. Podia ter mais dobras, né? Quanto mais dobras, mais forte. A igreja unida, para vocês terem uma ideia, na igreja de Atos, diz que o lugar tremeu enquanto eles oravam pelos apóstolos que haviam sido presos. Diz que, ouve, Senhor, o que estão fazendo com os teus servos. E diz que o lugar estremeceu, moveu com a oração daqueles amados. Já pensou? A gente está orando aqui, daqui a pouco seu pé começar a balançar, você fala, é terremoto. Não é. A presença do Senhor é possível. Isso não é ficção. Isso é realidade. Aconteceu também na Rua Azusa. Os alicerces da Rua Azusa se moveram. E aconteceu em vários outros lugares. E pode acontecer aqui. Na união. Porque como diz o salmista, na união, ali o Senhor ordena a bênção. O Senhor diz assim, bênção, pega ele, pega ela. E a bênção vai correr atrás de você e você nunca mais vai correr atrás de bênção. Você vai ser alcançado. Opa, tem crente aí, como é que a senhora falou? Eu também creio, aleluia. Isso aqui é para crente, eu creio. A bênção vai me seguir, ela está aqui me seguindo, a bênção me seguindo. Aonde eu vou, a bênção está atrás de mim. Como vocês estão decorando o Salmo 121, ele é a tua sombra. Olha só, a bênção te seguindo. Jesus Cristo, ele é o guarda de Israel que não dorme e nem cochila. Ele é a tua sombra à tua direita. O sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite. Efésios, por gentileza, capítulo 4. Nós vamos falar um pouco sobre essa carta maravilhosa. É claro que não dá para falar tudo sobre ela. Não tem como, é uma carta muito rica. É chamada Carta das Regiões Celestiais. Mas eu quero citar, continuando o tema que nós estamos já há algum tempo falando sobre unidade. E gostaria de continuar mais um pouquinho com vocês nessa carta maravilhosa de Paulo aos Efésios. Essa carta ela é muito boa no sentido de edificação da igreja, corroborar a igreja, traz promessas, fundamentos, aliança. E fala muito, muito, muito sobre a unidade. No capítulo 4 de Efésios, somente nós lemos muito os versículos falando sobre os ministérios. E eu não vou ler lá hoje, só estou lembrando. Dos ministérios é 4:11 em diante. Ele vai dizer sobre que ele mesmo é que deu, Jesus é que deu uns, né? Para apóstolos, ele mesmo deu outros para profetas, ele mesmo deu outros para evangelistas e ele também deu outro para pastores e doutores. Então, ele mesmo que fez isso com a sua igreja. E diz que, só estou lembrando que nós decoramos praticamente esse texto de tão falado, e diz que ele fez tudo isso querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra
do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Então tem um propósito. Só que nós lemos muito isso e esquecemos, ou não demos muita ênfase, ao princípio disto, que é onde eu quero chegar com vocês, que é o capítulo 4, do versículo do 1 ao 6. É claro que eu gostaria de ler essa carta com vocês, fazer uma ministração totalmente expositiva e lendo essa carta, mas nós, com certeza, ficaríamos aqui o resto do ano só estudando a carta de Efésios. Eu conheço um homem que vocês também conhecem, que já leu mais de 100 vezes essa carta. E diz que ainda está descobrindo alguns tesouros. Né? Na revelação. Então, é uma carta maravilhosa. Ele diz assim, capítulo 4 de Efésios, versículo do 1 ao 6, diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí tem 2 pontos, porque ele vai entrar num argumento bem forte, vai nos dar uma boa explicação disso. Porque há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Depois ele vai entrar em outro assunto que nós não vamos tratar nesta noite. Mas Paulo, quando escreve essa carta, na realidade, essa carta ela tem 3 fases, muito bem lembrado aqui quando o pastor PH, pastor Paulo Henrique, nos trouxe alguns meses atrás, muito bem lembrado das fases. Pastor Nilo também nos trouxe a exposição dessa carta, lembrando as fases da igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso é a mesma que fala lá em Atos, lá no capítulo 18, no capítulo 19, é a mesma igreja. É a mesma igreja. Depois, Paulo, da sua prisão, como ele começa nos dizendo, Paulo preso do Senhor, da sua prisão em Roma, Paulo escreve uma carta aos Filipenses e, posteriormente, está fora de ordem, mas ele escreve também aos Efésios, lembrando a alguns irmãos a organização do corpo de Cristo, a organização da igreja, que é o corpo de Cristo. E ele faz isso de uma maneira doutrinária, maravilhosa, e nós nos esquecemos muitas vezes das ênfases que Paulo nos dá nessa carta, e é o que eu quero ver com vocês nessa noite, mais um pouquinho. É claro que todo o conhecimento não está em mim. Deus fracionou, dividiu o conhecimento. Então eu vou falar um pouquinho, o pastor Samuel falou, o pastor Nilo vai falar com certeza, o pastor Seu vai falar também com certeza, e assim por diante. Não vai estar tudo nessa cabeça que não cabe. Não cabe, né? E Deus assim fracionou e nos deu uma porção para cada um, para a gente entender que o corpo funciona assim. Não dá tudo para um, e aqui ninguém é o pai da criança. A revelação é dada aqui. Por isso que a gente sobe aqui tremendo as pernas, sabiam? Eu queria parar um dia de tremer as pernas quando eu subo aqui, ainda não consigo. E aquele nozinho no estômago, né? Eu não sei se alguém... Eu não consigo. Eu subo, vou subindo, as pernas já dão uma bambeada e a barriga dá uma enroscada. Porque a gente depende de revelação. O meu doutorado, a minha pós-graduação, se for pós-doutor, mestre, não adianta nada aqui. É bom como ferramenta, tal, mas aqui é revelação. Se ele não nos revelar a sua palavra, estamos sem bússola, estamos perdidos.
E se por algum acaso tivermos alguma bússola da religião, essa bússola está quebrada, ela não mostra o norte, ela não aponta a direção certa. Então nós dependemos exclusivamente da sua revelação. Jesus aqui em nosso meio, eu olhando para vocês, ele olhando para mim, eu olhando para ele olhando para todos nós, e ele passando no nosso meio, em revista a sua igreja. É assim que funciona. Se Jesus não estiver aqui no nosso meio, não sei o que a gente fez saindo de casa, num friozinho desse. Não teria sentido nenhum se o Senhor Jesus não estivesse aqui no nosso meio. Não teria necessidade ou utilidade nenhuma este culto aqui. A ênfase do cristianismo é que nós cremos que Jesus Cristo um dia desceu da sua glória, tomou um corpo em Maria, habitou entre nós, foi um dia entregue nas mãos do Sinédrio, foi também entregue aos romanos, foi espancado, a sua carne foi despedaçada, moído, foi crucificado, desceu à sepultura, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o seu Espírito, e pelo seu Espírito está aqui no nosso meio. O trunfo da igreja é isso. Se a igreja não crê nisso, essa igreja é morta e sem sentido. É isso. Então, estamos aqui por causa dele, por ele e para ele. Nós acabamos de cantar agora há pouco, né? A ele a glória. É por ele. Então, Paulo, ele começa a escrever essa carta, logo no primeiro capítulo da sua carta, ele vai dizendo que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, não é algumas. Aí não é fracionado. Aí ele deu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, só que tem um segredo, é em Cristo. Não é na Igreja Batista do Parque América, não é, eu sou pastor auxiliar aqui, caso vocês não saibam, estou tentando aqui tirar um diploma de servo inútil, vamos ver se consigo, mas também sou pastor vice-presidente na Igreja Batista da Graça de Lins, juntamente com o meu querido pastor Maurício, que está nos vendo agora. Um abraço a todos os amados irmãos de Lins. E aqui de passagem, né? Vamos trabalhar onde precisa. Então ele começa dizendo que ele também nos elegeu. Paulo começa dizendo também que ele também nos chama de santo, porque ele nos santificou, ele nos comprou, e nós hoje somos seus servos e seus filhos ao mesmo tempo. É uma coisa que só no Espírito você vai entender. É servo, mas também é filho. É filho, mas também é servo. E diz que ele fez isso para que sejamos irrepreensíveis. Tem uma palavra difícil aí. Irrepreensíveis. Não merece ser repreendido em amor. Ou seja, nós somos tão perfeitos no amor que ninguém pode nos repreender. Olha que igreja triunfante e maravilhosa. Uma igreja tão perfeita no amor que ninguém pode repreender essa igreja e dizer, olha, falta amor, falta amor, falta amor. É para isso que ele elegeu essa igreja. Nos elegeu nele, nos tornou santificados nele, para que sejamos irrepreensíveis em amor. E ele fala, como que foi isso? No Supremo Tribunal Celestial, ele nos deu isso através de uma palavra chamada beneplácito. O doutor Flávio um dia falou aqui sobre isso, né? Beneplácito, ou seja, não era o Supremo Tribunal, era o Supremo Tribunal das galáxias, do universo, do Supremo Tribunal Celestial. Ele abriu uma lei, e o precedente é Cristo. Ele paga por pecadores que não merecem. E ele abre a entrada à sua graça pelo sangue do seu Filho. Que ele vai dizer que ele propôs isto. Deus propôs isto nele mesmo. Nele mesmo. Ah, mas foi por causa... Não. Por amor ao seu nome. Ah, foi por amor a nós. Não. Antes de ser por amor a nós, foi por amor do seu nome. Por amor do nome dele que ele fez isso. Por causa da sua glória. Ele diz, a criação que eu fiz não vai se perder. Eu vou resgatar
E vou tornar a congregar. Estou citando aqui Efésios, tá? Para a gente não ler todo o texto. E vou tornar a congregar todas as coisas do jeito que eu criei em Cristo. E vai dizer mais à frente que ele vai, pelo o sangue da cruz de Cristo, ele vai tornar também a restaurar todas as coisas, tanto na terra como no céu. O sangue de Cristo é tão poderoso que ele consertou a humanidade, mas também ele consertou a mácula celestial que Satanás fizera lá. É o sangue de Cristo. O sangue da sua cruz fez isso, que ele fala exatamente isso que eu estou citando para vocês, que ele vai tornar a fazer isso, congregar. Diz que também ele, para garantir que essa igreja dê certo em amor, ele dá um penhor, ele dá uma garantia. Aí já estou falando aqui de Efésios 1,13. Ele diz que ele dá a garantia do Espírito Santo e ele dá um penhor. E esse penhor, ele sela cada um com o seu próprio espírito. Um crente com um dia de convertido, não se assuste. Um crente com um dia de convertido, ele já pode curar os enfermos, expulsar os demônios e pregar o evangelho. Ah, pastor, mas precisa fazer o curso. Se fizer é bom. Precisa estudar. Se estudar é bom. Precisa. Não. Ele disse que não precisa de nada disso. Ele disse que com um dia de convertido, aos que creem, Marcos, estou citando aqui agora, Marcos, capítulo 16, 17, lá em diante, diz que aos que creem no seu nome. É isso que é a igreja. Agora, depois, nós aqui organizando como denominação, a gente dá curso, a gente dá tudo e vai organizando melhor. Mas no projeto original, o crente com um dia de convertido. Os pastores não gostam que eu falo muito isso por aí, né? Aqui não tem problema, graças a Deus. Mas por aí não gostam muito que eu falo isso. Um dia de convertido tem a mesma autoridade que eu tenho, que o apóstolo tem. O pastor Francisco tem, o pastor Lino tem, a mesma. De curar enfermos, de expulsar os demônios, de ressuscitar os mortos, de pregar o evangelho e aprender uma coisa que rapidamente a religião faz os nobres esquecerem. Receber de graça e dar de graça. Receber de graça e dar de graça. Um dia de convertido. Está incluído. Por quê? Porque ele selou. Ele deu um penhor. E esse penhor, esse selo, é para que no dia que ele mande os seus anjos, vai aparecer o sinal do Filho do Homem. Todo olho verá. Ele vai mandar os seus anjos aos 4 cantos da terra a fazer a grande colheita. E como é que o anjo vai saber quem é quem? O anjo vai ver lá a marca, o selo de propriedade do Senhor, do Espírito Santo da promessa. Estão selados. Eu não sei como é que o anjo vai ver, eu não sei. Talvez vai ter um brilho forte, uma luz forte, um luzeiro forte, e o anjo vai ver no meio daquele tanto de ser humano, um brilhando mais forte que o outro. É aquele ali, tem o selo. É o Espírito Santo, e vai pegando, vai colhendo, vai levando. O anjo. Tudo programado, tudo estabelecido, tudo organizado. O reino de Deus é ultra, super organizado. Nós estamos aprendendo com o reino de Deus. Estamos tentando organizar, mas o reino de Deus já está. Ele já foi, ele já é. Hoje, ele já é. O futuro de amanhã já é hoje. Quando você fala, a gente não tem amanhã. O pastor falava isso. Quando a gente fala amanhã, quando chega amanhã já é hoje. Então não tem amanhã. Não é, Nora? Não é isso? Quando chega amanhã já é hoje. Então é isso que ele fez. Depois ele vai entrar no capítulo 2 falando da sua graça. Como nós acabamos de cantar, da sua maravilhosa graça. E no capítulo 2 ele vai falando a essa igreja de Éfeso, que era uma igreja localizada ali na Ásia. Uma igreja, voltando lá no capítulo 19 de Atos, onde estava o templo da grande Diana dos Efésios. Hoje chegou a ser uma das 7 maravilhas do mundo.
O templo da Diana era maior do que os deuses panteão, era maior. A homenagem deles era a grande estátua da Diana dos Efésios, que segundo a crença deles caiu um meteoro, caiu um cometa, e da pedra daquele cometa eles fizeram uma estátua para a grande Diana dos Efésios. Era uma cidade muito idólatra, uma cidade de referência, uma cidade como São Paulo hoje aqui. E os grandes pregadores de todas as doutrinas e religiões iam para essa cidade, porque era uma cidade de relevância. As pessoas vinham do interior e chegavam ali e ouviam as novidades. E como de costume grego, sempre alguém estava na praça pregando. É como nós aqui hoje. Você quer pregar uma boa notícia, onde que você vai? Você quer falar uma boa nova e que aquilo tenha relevância, você vai no centro de São Paulo, não é isso? Você vai lá no centro de São Paulo, a Praça da Sé, está cheio de pregadores lá, não é isso? Inclusive eu já estive lá com o pastor Denilson. Bons tempos, aquele que a gente tinha coragem de pregar na praça. Né? Na praça aqui de Santo Amaro também, Floriano Peixoto também. Eu já fui mais crente, viu, pastor Francisco? Eu já fui melhor do que eu sou hoje. Que vergonha. Mas essa cidade era assim, uma cidade de relevância. E toda novidade que eles viam ali, eles já levavam de volta para o interior. E Paulo, vendo isso, também disse, assim faremos. Vamos pregar o Evangelho. Lá no capítulo 18, isso é um pouquinho mais de Atos, ele encontra a Lídia, a vendedora de púrpura, depois vai encontrar com Apolo, vai encontrar com e forma essa pequena igreja. E depois o próprio Paulo, já na sua terceira viagem missionária, ele fica 2 anos nessa cidade de Éfeso, estabelecendo. E quando ele escreve essa carta, ele já não ele está na cadeia, lembra? Comecei lendo, Paulo, preso do Senhor. Mas ele toca em todos os assuntos que a igreja do Senhor precisa. Essa carta é uma carta chamada Carta das Regiões Celestiais, porque essa carta é uma carta completa. Então, até aqui, ele vai dizer que ele nos vivificou, ele de 2 povos, ali haviam gregos, ali haviam romanos, ali haviam judeus. E havia uma miscigenação muito grande, como aqui em São Paulo. Qualquer religião que você possa pensar do planeta, aqui em São Paulo tem. Qualquer religião que você possa imaginar, aqui em São Paulo tem alguma coisa sobre ela. E essa cidade de Éfeso era isso. Ela tinha todo tipo de crença e crendices. E Paulo chega ali falando do Jesus ressurreto, do Jesus que vive. E quando ele fala, estou só lembrando algumas coisas para a gente voltar lá no texto que nós lemos. Vem uma moça atrás deles, e escrava, e que era adivinha, e dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Olha, começou a fazer propaganda. Paulo deveria achar bom dela estar fazendo propaganda a respeito deles, né? Confirmando, não, pelo contrário. Ele repreende e o espírito de adivinhação sai daquela moça. E os seus patrões, que tinham grande renda com aquela moça, que fazia adivinhações, vão levar eles aos magistrados. E vocês já sabem da história. Surra de novo. Paulo é o campeão das surras do Novo Testamento. Não teve homem que apanhou mais do que Paulo. Bateram nele tanto uma vez que largaram ele como morto. Bateram, morreu, deixa para lá. Daqui a pouco ele vive de novo. O pastor está lembrando, 5 quarentenas menos 1. Por quê? O homem só podia levar 40 chicotadas. Segundo os romanos. Ou segundo também o Sinédrio. Então eles davam 39, uma quarentena e parava. E começava de novo. Ou errou a conta, começa de novo. Mais 39, 5 quarentenas menos 1. Né? E o homem, você imagina como é que fica as costas de um homem em carne viva e mostrando-lhe ali os vergões, mostrando-lhe ali os tendões e, de certo, mostrando parte das suas costelas. Arrebentado. Esse é Paulo. Que escreve dizendo que este Jesus nos vivificou. Olha onde que ele vai chegar no capítulo 2. Ele vai dizer que dos 2 povos, tanto o grego como o judeu,
ou romano, os dois povos que haviam lá, a grande massa, grego e judeu. Ou seja, gentil e romano, e judeu. Dos dois povos ele fez um. E diz que ele derruba a parede de separação que as religiões querem colocar hoje. Jesus derruba a parede de separação e as religiões querem colocar a parede de separação. Não, você crê assim, você fica para lá, eu creio assim, fico para cá, a senhora crê assim, a senhora fica para lá, você crê assim, você fica para lá. Jesus derruba a parede de separação. Ele diz, agora não há mais grego, não há servo, não há livre, não há judeu, todos agora em Cristo são uma nova criatura. Ele vai avançando, vai chegando dizendo que é pela graça, já vai cutucar os judeus dizendo, não, é pela graça, não é pela lei, é pela graça que somos salvos. E vai dizer claramente também aos gregos que faziam sacrifícios até humanos, não é pelas obras, não é pela caridade, é pela fé. Mas também um pouco mais à frente ele vai dizer, opa, é pela fé, mas também tem um detalhe. Essa fé, se não tiver obras, ela é morta. A salvação não é pelas obras, é pela fé. Só que Paulo abre um parêntese bem grande e diz o seguinte, esta salvação que opera em vocês pela graça, tem que ter obras. Se essa salvação que opera em vocês pela graça, e essa fé que opera em vocês pela graça não tiver obras, essa fé é morta. Também tem esse detalhe. E ele vai começar a falar que ele, como já citei, nos edifica como um corpo, e diz que ele é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Já estou no finalzinho do capítulo 2 aqui. Vai dizer que Cristo é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Observe bem comigo. Estou fazendo um resumão hoje da carta de Efésios, tá? Ousadia isso, um resumão aqui. Ele vai dizer que Cristo é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não deveria ele falar dos profetas e dos apóstolos? Porque os profetas estão antes dos apóstolos lá. Diz que não. Ele é o fundamento dos apóstolos, porque os apóstolos são a testemunha ocular da sua ressurreição e começam a pregar a ressurreição de Cristo, que é a base do Evangelho. Ora, ele vai dizer um pouco mais atrás, ele diz aos Gálatas, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não vale nada. A nossa fé é vã. Então ele vai um pouco mais à frente, entra no capítulo 3, dizendo que este prisioneiro, Paulo, prisioneiro de Cristo, ele cumpre essa dispensação que foi dada a ele tem uma revelação maravilhosa, e ele, só quero ler 3:5 aqui, diz assim, isso aqui é muito interessante, 3:5 de Efésios diz, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Olha o detalhe. Diz que este Jesus, em outro tempo, nos outros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Vai dar uma cutucada aqui nos judeus, porque eles vão dizer, não, eu sou judeu, mas eu creio em Jesus, mas eu creio que tem que guardar o sábado e comer carne de porco nunca. Então ele vai dizer, não, vocês não entenderam. Ele agora foi revelado, e agora nesse corpo estão incluídos gregos, romanos, gentios, de toda espécie, enfim, e todos os judeus. E ele derruba essa parede de separação. E vai dizer na sua oração maravilhosa, a partir do versículo 14, que ele diz que ele se põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de qual toda a família nos céus e na terra toma o nome.
que nós levantamos hoje em nome de Jesus, estamos aqui em nome de Jesus e vivemos em nome de Jesus. Amém. Tem muita coisa para falar, mas o que ele vai dizer aqui no capítulo 4, recapitulando aqui com vocês, ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Ô Paulo, você não tinha outra coisa para dar um título para você mesmo, não? Né? É uma autocomiseração muito grande. Você podia falar: rogo-vos, pois eu, o apóstolo do Senhor, o homem que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícito se falar ao ouvido humano. Olha a apresentação que Paulo faz de si mesmo. Ele não está dizendo e nem choramingando que é preso de Roma, que estava lá pregando a palavra e o povo gritando: grande é a Diana dos Efésios, por espaço de quase 2 horas, e que ele apanha e é preso. Ele não está chorando isso. Ele não está se identificando como preso de Roma ou preso do Sinédrio. Ele está dizendo: Paulo, preso do Senhor. Ele fala: quem me colocou nessa cadeia aqui não foi os romanos. Quem me colocou nessa cadeia aqui não foram os judeus. Quem me colocou nessa cadeia aqui foi o Senhor. E ele, sabendo disso, sabe o que ele faz? Não dá tempo de ver hoje. Ele monta na casa de César, na guarda pretoriana, ele evangeliza os guardas. E ele faz uma igreja dentro da casa de César. E na sua saudação ele vai dizer: sauda-vos também os irmãos da casa de César. Converte os guardas. Ele diz: Paulo, preso do Senhor. Não é preso de homens. Preso do Senhor. Então ele está dizendo: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que vocês andem como é digno da vocação que fostes chamados. Irmãos, sabe o que é gostoso no cristianismo? É que aquele irmãozinho ou irmãzinha que está trabalhando lá na faxina de uma empresa, do hospital, com o uniforme lá, ele é um desconhecido. Não é ninguém na sociedade. Mas quando vem para o corpo, ele chega em casa, toma um banho, põe uma roupa bonita, alguns gostam de colocar um terno, aí chega ali, é o obreiro, é o diácono, é o presbítero, é o pastor, é um embaixador, que aí todos são embaixadores do reino de Deus. E tem uma alta relevância no mundo espiritual. Não tem lá fora, mas no reino de Deus é grande, é eleito, é selada no Espírito Santo de Deus. Você está proibido de falar que não é nada e ninguém. Isso aí é desculpa de gente raivosa e gente que quer descontar e se vingar. Eu sou nada e ninguém. Não, não fale isso. Você é eleito no Senhor. Você é comprado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você é chamado de embaixador ou embaixatriz do reino de Deus. Você é aquele ser humano autorizado pelo sangue de Jesus, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a fazer a reconciliação de um homem brigado com Deus, a reconciliar ele com Deus. Você é a única pessoa aqui na terra que está autorizada a fazer isso. O embaixador das Nações Unidas não pode fazer isso. Ele não pode reconciliar um homem com Deus. Você pode, Norina. Você tem autoridade para reconciliar um homem com Deus. O embaixador das Nações Unidas não pode reconciliar um homem com Deus, a não ser que ele seja crente como nós também. Aí sim, aí é outra história. Aí ele é embaixador do reino de Deus. E ele vai dizer: olha, vocês têm que andar conforme a vocação que vocês foram chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Paulo está dizendo aos Efésios: irmão, aquele irmãozinho que é judeu e que converteu a Jesus,
E ele está dizendo, eu converti a Jesus, mas eu vou guardar o sábado. Eu não vou comer carne de porco. Aí chegava o gentio que converteu a Jesus, dizendo que nada, vamos fazer um churrasco. Aí fazia o churrasco, quando o judeu entrava, aquele cheirão da carne de porco, o judeu ia embora. Então ele está dizendo, você que é judeu tem que suportar o seu irmão que é gentil, que é romano, que gosta de carne de porco. E você que é romano também tem que suportar o seu irmão que é judeu, que não aguenta nem sentir o cheiro de carne de porco. É isso que ele está dizendo. Vocês vão ter que se suportar em amor. Em amor. Não é em qualquer coisa, é em amor. Ah, mas deixa de frescura. Jesus já levou tudo. Então, mas para ele, que é judeu, que viveu o tempo todo no judaísmo, é difícil sentir o cheiro da carne de porco. É difícil. Ele vai querer... Olha, eu creio em Jesus, mas eu ainda quero circuncidar o meu filho. O meu filho. Eu creio em Jesus, mas eu ainda guardo o sábado. Paulo está querendo acabar com essa contenda, com essa discussão entre eles. Paulo está dizendo, esse assunto não vai resolver agora. Não vai resolver de uma hora para outra. É o mesmo para nós aqui. Paulo vai dizer, esse irmão o judeu, ele crê em Jesus Cristo? Crê. Esse irmão gentil, da Macedônia, ou sei lá de onde, da Espanha, ele crê em Jesus Cristo? Crê. Então é isso que é importante. O depois é depois. Então Paulo vai nos ensinar o seguinte, uma coisa que eu quero abrir um parênteses aqui com vocês. Uma coisa é heresia, outra coisa é erro doutrinário. Exemplo, um erro doutrinário. Eu vou dizer que, para alguns, que o arrebatamento é depois da tribulação. O outro diz que é no meio, o outro diz que é antes. A gente não sabe quem está errado. Mas aí, aquele irmão que crê que é depois, ele foi lavado e remido no sangue de Jesus? Foi. Aquele irmão que crê que é no meio, ele foi lavado e remido no sangue de Jesus? Foi. Aquele irmão que é pré, ele foi lavado e remido no sangue de Jesus? Então pode ser um erro, não é uma heresia. O que é uma heresia? É a pessoa dizer, eu não acredito na Trindade. Eu acredito que Deus é unicista. Eu acredito que Deus é o Supremo e Jesus é um homem e não tem todo o atributo de Deus. Isso é heresia. Eu não acredito que Jesus ressuscitou dos mortos fisicamente. Eu acredito que ele ressuscitou nos corações dos seus discípulos. Eu não acredito que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu acredito que o Espírito Santo é uma energia, é uma força. Isso é heresia. Entenderam? Então a gente não pode confundir erro doutrinário com heresia. Heresia a gente não aceita, não vamos aceitar. Não, amado. Você crê que Jesus Cristo tomou um corpo em Maria, desceu do céu, Deus, homem, se fez carne. Você crê que ele morreu na cruz do Calvário, você crê que ele desceu à sepultura e ressuscitou? Amém. É isso. Amém. Os erros doutrinários, nós vamos nos suportando uns aos outros em amor. A grande crítica da Igreja Católica sobre nós, sabe qual que é? Os crentes não são um, os evangélicos não são um. Um fala que é assim, outro fala que é assado, outro fala que é desse jeito, outro fala que... Eles batem no peito e falam, nós católicos somos uma igreja. Os crentes são várias igrejas. Cada um deles fala uma coisa. Essa é a crítica deles. Está totalmente errada a crítica. A parte dela de dizer que nós somos uma só igreja, porque eles dizem que tem um santo homem que é infalível. Acabou. Já caiu por terra a doutrina. Caiu por terra a doutrina, dizendo que tem um santo homem, um santo padre infalível, que não peca, que não pecou, que é infalível, e que a igreja está acima de tudo, e que salvação só através do clero. Então já caiu por terra. Então a sua crítica a nós não é válida, não se sustenta. Mas uma parte da crítica, sim. Uma parte da crítica tem alguma relevância. Uma parte da crítica de dizer que não somos um, que não nos suportamos em amor. Ora, o irmão acredita que é batizado
pode ser um erro doutrinário, para mim ou para ele. Batismo é por aspersão. Nós, batismo por imersão. Se a gente voltar na história, a gente vai ter que achar. Então, para mim é os dois. Mas o irmão crê no mesmo Cristo, ressurreto, glorificado, é um erro doutrinário, não é heresia. Ele crê no Espírito Santo. Ele crê que o Espírito Santo é uma pessoa, ele crê num Deus triuno. Como eu creio. Isso eu estou falando lá fora, tá? Para depois trazer aqui para dentro. Vamos de fora para dentro. Lá fora. Eu vou conviver. Irmãos, eu vou na Assembleia de Deus. A minha primeira faculdade é ETAD, Assembleia de Deus. A Bíblia que eu mais uso é a Bíblia Pentecostal, a Bíblia da editora CPAD, que é tão polivalente como a Bíblia da SBB. Eu chego na Assembleia de Deus, eu fico em casa. Pastor chega, pastor, fica à vontade, pode fazer o jeito que você quiser. Eu falo, não, pastor, misericórdia, pastor, como que é a liturgia do culto aqui? Eu já sei que tem que ir de terno e gravata. Eu sei que é. Eu sei que vão me colocar para sentar numa tribuna, aquele tanto de homem nas minhas costas lá. E eu, né? Eu já sei que é. Eu não vou criticá-los. Pastor, eu vou fazer do jeito que vocês fazem aqui na sua casa. Eu não sou dessa casa, eu sou de fora. É que nem você chegar numa casa de outra pessoa e você dizer, na minha casa é assim, assim, assim. Ah, tá bom, lá na sua casa, só que aqui é minha. A pessoa vai falar, se for um pouquinho ignorante, vai falar isso para você. Na minha casa, o cachorro não entra. Mas na casa que você entrou, o cachorro dorme no sofá, querido. Se você quiser sentar, você vai ter que empurrar o cachorro de lado e sentar do lado dele. E ficar de boa, não é? Na minha casa também não tem cachorro. Mas quando eu vou na casa que tem cachorro, eu já tomo cuidado. Porque hoje em dia, para vender cachorro e para o pet vender, colocaram a culpa no ser humano. A televisão, as mídias vendem que você tem culpa de ter animal abandonado. Para quê? Para você comprar mais cachorro, comprar mais ração e sustentar a indústria pet. Isso aí é outro assunto, deixa para lá. Então, deixa quieto isso, né? Porque senão os irmãos que gostam de cachorro, eu também gosto, irmãos. Mas enfim, a casa do irmão, a casa da irmã. Então eu chego lá na igreja do irmão, eu não tenho dificuldade, estou na igreja quadrangular. Pastor, como que é a liturgia do culto? Do jeito que o senhor mandar, eu faço. Eu estou aqui para obedecer. Eu posso suportar ou não posso? Não é todo dia, é de vez em quando, é uma visita. Eu não posso suportar? Posso, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar o vínculo, ou procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu tinha preparado umas coisas em casa, eu não trouxe. Aí você pega 2 folhas, ou mais folhas, e você quer uni-las. Era até para me pegar um grampeador lá atrás, esqueci. Você pega um grampeador e grampeia aquelas folhas, não é isso? Então você vincula elas. Estão grampeadas. E tem vezes que cada folha daquela fala de um assunto diferente, mas estão grampeadas. Ou põe um clipe. É um vínculo. Nós estamos amarrados uns nos outros, irmãos. Você vai entrar aqui, tem gente que você não se dá muito bem, ou não gosta, ou não acha que é legal. Eu acho que aquele irmão fala muito alto. Eu acho que aquela irmã fala muito baixo. Aí é problema seu que você acha. O irmão é a irmã, e você é você, e vai continuar sendo assim. E vocês vão ter que aprender a se suportar em amor. Tem alguns senhores e senhoras que eu falo, fica bonzinho para a gente gostar de você, vai. Fica boazinha para a gente gostar de você, fica bonzinho para as pessoas gostarem de você. A gente dá um conselho, né? Mas estamos unidos pelo vínculo. Tem um vínculo nos prendendo. Ou o Espírito Santo que está em mim é um e o que está no pastor Francisco é outro. É o mesmo Espírito. E nós somos chamados de pacificadores, vínculo da paz. E ele vai dizer por quê? Porque há um só corpo. E como que eu vou viver? Com um vínculo da paz. E como que eu vou conseguir fazer isso, pastor? Se eu estou vinculado ao irmão, à irmã, eu estou preso, eu estou vinculado. Eu não estou falando daqui, não. Da igreja do Parque América, eu estou falando da igreja de Cristo na face da terra. Nós estamos vinculados, nós estamos presos, entrelaçados pelo Espírito. Nós vamos ter que dar um jeito de conviver com todo mundo. Eu converso com todos, inclusive de outras religiões. E paro para ouvir. Não tem nenhum problema. Suportando-vos em amor. Se eu converso com pessoas de outras religiões, e os irmãos, irmão,
se você não é só erro doutrinário, tudo bem. O erro a gente dá um jeito. Não é heresia. Heresia não dá. Heresia não dá. Está dizendo que não é nem para a gente comer com a pessoa. A pessoa que não crê que Jesus Cristo desceu do céu, tomou um corpo, ressuscitou com o mesmo corpo e subiu ao céu com esse corpo glorificado. Se a pessoa não crê nisso, esse mesmo Paulo vai dizer, nem coma com essa pessoa. E mais para frente ele vai dizer, nem saúde. Olha, o mesmo Paulo aqui. Nem cumprimenta. Porque herege. Mas esse irmão, a irmã que você tem dificuldade, está cometendo alguma heresia? Pensa bem aí com você. E Sérgio, pensa bem com você. Está cometendo alguma heresia? Não. Só pensa diferente, é diferente. Isso é a graça. Não confunda unidade com uniformidade. A igreja de Cristo não é uniforme, é unida. A palavra uniformidade já vem da palavra uniforme. Né? Chega na escola, todo mundo está com o mesmo uniforme, não é isso? Tudo igualzinho. Tudo, o mesmo hino da escola. Tudo certinho. Mesmo caderno, mesmo livro, o mesmo livro. Uniformidade. Não, a igreja, ela é unidade. Unidade. E como nós temos várias formas, e vai dizer que existe uma multiforme da graça de Deus, nós vamos aprender a viver. Como? Que eu vou fazer isso, pastor? Com humildade. Ele diz, está inserido no texto, com humildade. Como que eu vou fazer isso, pastor? Com mansidão. Eu não suporto nem ouvir. Eu tenho pastores amigos meus que dizem, pastor Sérgio, não sei como é que você aguenta, pastor Sérgio. Eu não aguento nem ouvir, mas ouve. Eu ouvi um irmão, e o pastor também, eu aprendi a ouvir com ele, viu? Foi meu professor de audição, de aprender a ouvir, que ele só fica assim, né? E tem vezes que a pessoa está até detonando ele fica quieto. E eu ouvi de uma escola teológica que tinha 2 Evas no Jardim do Éden. Eu falei, da onde que esses caras tirou isso? E arrumaram uma tal de Lilith, antes da Eva. Eu falei, misericórdia, da onde que vem uma coisa dessa? Aí depois que nós ouvimos, aí nós falamos, olha, e depois que o dilúvio não foi territorial, foi só em algum lugar. Não foi total. Foi só territorial. Aí o apóstolo, com toda a sabedoria, ele diz, olha, se você não crê no Gênesis, já rasga essa Bíblia e já joga fora. Para que você vai acreditar no Apocalipse? Se você não crê no Gênesis, como é que você vai crer no Apocalipse? Palavras sábias, né? Fica aprendendo aí demais. Se você não crê no Gênesis, já para de ler a Bíblia. Como é que você vai chegar no Apocalipse? Então, essa uniformidade com mansidão, manso, sendo longo, estica, longânimo, tem paciência, escuta. A irmã Sônia limpando as imagens da dona Laura, lá em Guararapes. Eu ficava olhando aquilo, mas a Sônia foi fazer faxina. Minha esposa, com toda a honra, trabalhou de faxineira. E limpando as imagens da dona Laura, a prima dela, a Mônica, falava, Sônia, como é que você limpa as imagens da minha mãe? Aí a dona Laura, para ela é importante, as imagens para ela são importantes. A Sônia pegava e limpava uma por uma e colocava no altarzinho dela. Até que um dia ela falou, Sônia, não te incomoda limpar as minhas imagens? Ela falou, dona Laura, tem que limpar as coitadinhas, porque ela tem mão, não mexe, tem pé, não mexe. Ela não fala que está suja, ela não reclama, alguém tem que fazer alguma coisa por ela, né? Aí ela, amém? Pegou a letra? E daqui uns dias, a dona Laura está lá no culto caseiro, ouvindo a palavra de Deus e converteu. É assim, entendeu, irmão? É assim, amor. Eu falo que ela é muito melhor do que eu, vocês não acreditam, e ela é mesmo. A Sônia é muito melhor do que eu, meu Deus. Aí, suportando-vos com essa longanimidade em amor. E guardar, nós estamos vinculados, estamos presos uns nos outros. Não adianta. Você não vai viver sem o outro irmão, sem a outra irmã. Nós vamos encontrar tudo junto. Lá no céu não vai ter uma placa. Os assembleanos à direita, os batistas seguem em frente, os pentecostais seguem mais aqui à esquerda, os neopentecostais para o outro, é atrás do monte, o outro é perto do rio.
Não vai ter isso, gente. É um rebanho. Um rebanho. É um rebanho. E a gente vai ter que aprender a conviver nessa pluralidade que tem a igreja. De divergências, de doutrinárias, com erros doutrinários. E vamos errar muito, irmãos. E erramos e vamos errar muito ainda. Mas a base é crer em Jesus, crer na ressurreição, crer na Trindade. Ok, a gente vai se suportando. E ele vai dizer, por quê? Porque há um só corpo. Só tem um corpo. Não tem dois corpos. E ele reclama com essa igreja isso. Paulo começa rogando, fazendo rogo para eles. E finalizo aqui dizendo que ele vai dizer que só tem um corpo, em um espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Só tem um Senhor. O teu Senhor é Senhor daquele irmão ou daquela irmã que a senhora não gosta muito do jeito que ela se veste. Não gosta muito. Eu encontrei uma irmã esses dias, o cabelo dela estava tão vermelho, chegava a brilhar. Eu falei, mas rapaz, teu cabelo está vermelho, eu brincando com ela, né? E para ela aquilo é bonito. Aí dei um beijo, um abraço, fazia tempo que eu não via, né? Aí um beijo, um abraço na filha, né? Ela falou, oh, que bênção, vem cá, vem que eu te recebo, eu sento junto com você, não tem nenhum problema. Mas não me incomodou, o outro pinta de verde, tem umas meninas que pintou de verde o cabelo. Verde, o outro estava azul. Então, meu Deus, dá para a gente tolerar, não dá? Dá para esse suportar, é isso, é em amor. Aquele incômodo da minha alma, eu não posso deixar transparecer para ofender o meu irmão e a minha irmã. Eu não gosto de cachorro dentro de casa, eu mesmo não gosto. Mas o irmão gosta. Eu não gosto do cheiro, eu gosto de cachorro, no sítio. Gosto na terra. E o cachorro tem que ser na terra, não sei se vocês sabiam. Ele tem que cavar, afinar as unhas. Quando está calor, ele faz um buraco, entra dentro para se refrescar. Esse é o cachorro. É o habitat natural dele. A gente dorme com o cachorro, quem gosta de dormir, mas na realidade o cachorro não gosta do teu cheiro. O teu cheiro incomoda para ele. O cachorro não identifica você como ser humano. O cachorro, na mentalidade animal dele, se é que ele tem em mente, ou na irracionalidade dele, ele identifica você como um cachorro maior. Se fosse falar da mente do cachorro, né? Para você é um cachorro maior que é amigo dele, e que dá comida para ele, e pronto, é isso que ele entende. E ele nem gosta muito do seu cheiro. Mas, como ele sabe que você alimenta, deixa para lá. Mas o irmão gosta, então se o irmão gosta, o que é que custa eu estar junto com o irmão, com a irmã? O que é que custa? Pelo vínculo, ligados pelo vínculo da paz. Não vai arrumar encrenca. Não seja encrenqueiro, encrenqueira, misericórdia. Vamos ficar de boa, não é? É pelo amor. Paulo está fazendo, eu rogo para vocês, eu, preso do Senhor, vocês estão livres, façam isso com liberdade, com liberalidade. Só tem um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. É o mesmo. Está em nós. O assunto é longo. Outros amados tenho certeza que vão, falando de unidade, vão fazer isso. Paulo, quando fala disso daqui, sabe por que Paulo está lembrando? Paulo está lembrando da oração de Jesus. Quando Paulo escreve, aqui falando sobre unidade, é evidente que ele está associando com a oração de Jesus, para que eles sejam um, Pai, assim como nós somos um. Pastor Francisco, saudade, Pastor Francisco estava passando por um momento, agora está recuperado, glória a Deus.